Olá, a gente começa mais um papo com o editor do Broadcast Político. O nosso convidado de hoje é o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que tenta a reeleição neste ano. Eu divido essa entrevista com o repórter Gabriel Hirabaaz. Olá, prefeito, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucia. É um prazer muito grande estar no seu programa. O prazer é nosso. Prefeito, eu começo logo com uma pergunta sobre a sua presença aí em Belo Horizonte, né? O senhor está há 2 anos, né, à frente da prefeitura aí da cidade, da capital mineira, mas mesmo assim, os eleitores, né, a população diz que você é pouco conhecido, né? Uma pesquisa do Datafolha recente disse que 48 dos eleitores dizem não conhecê-lo, né? E o tempo da campanha é meio curto, né? Ali meados de agosto até ali outubro. O senhor acha que vai reverter essa situação? Como é que o senhor vai fazer? Qual a estratégia que o senhor vai fazer para se tornar mais conhecido e aí ampliar a margem de votos? Bom, em primeiro lugar, preciso dizer que eu nunca fui candidato a nada. Eu sempre fui um técnico trabalhador dos bastidores. Assumia como vice-prefeito e, logicamente, não era o principal nome da eleição. E cheguei aqui e vi a cara do trabalho, comecei a trabalhar. Para mim, o mais importante são que as obras que nós estamos fazendo apareçam, muito menos o prefeito. Mas chega agora na eleição, isso é preciso de começar a mostrar. Eu acho que a prefeitura é bem avaliada, as obras estão sendo bem reconhecidas, e na hora que nós começarmos a mostrar a cara do prefeito, essas pessoas vão conseguir fazer a ligação entre o que está sendo feito em Belo Horizonte e quem é que é o prefeito da cidade. Eu tenho uma expectativa muito positiva de que nós possamos reverter essa falta de conhecimento com os programas de televisão, com as mídias sociais que nós estamos incrementando agora, mostrando para o povo as obras e o prefeito que está conduzindo à frente das obras. Prefeito, mas aproveitando essa pergunta, outros candidatos, pré-candidatos, também não são tão conhecidos. Eu cito especialmente o Rogério Correia, que é do PT, e o Bruno Engler, que é do PL, por causa da questão da polarização que a gente vive, do presidente Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Datafolha, por exemplo, o Rogério Correia não é conhecido por 50% dos eleitores e o Bruno Engler por 65%. O que leva o senhor a crer, ou melhor, como garantir que os eleitores, à medida que eles vão tomando conhecimento sobre os candidatos, eles não acabem caindo nessa polarização e acabem focando mais na questão de Belo Horizonte? Olha, eu acho que a polarização é um problema nacional, né? Nós não podemos trazer a polarização para Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte, ela é para nenhuma cidade, né? A cidade de Belo Horizonte tem problemas graves para serem resolvidos e nós só discutir os problemas de Belo Horizonte, né? Começar a querer discutir se é direita, se é esquerda, se é Bolsonaro, se é Lula, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é conversa para deputado federal. Isso é conversa para senador. Nós aqui temos que discutir buraco na rua, enchente, essas coisas que nós temos que discutir, né? Melhoria das condições de saúde, educação, isso que tem que ser discutido. Então, a minha estratégia vai ser exatamente discutir questões de Belo Horizonte. E eu acho que eu tenho muita coisa para mostrar que já fizemos e que vamos fazer, e que outros candidatos talvez vão precisar de mudar de tema, porque não tem a mesma coisa que eu para apresentar. E qual que é a sua relação com o presidente Lula, prefeito? Olha, Que avaliação o senhor faz desses primeiros anos de mandato, a relação com a Prefeitura de Belo Horizonte? minha relação com o presidente Lula é muito boa. Quando o presidente Lula era o candidato Lula, né, foi para o segundo turno, eles estiveram em Belo Horizonte e pediram meu apoio. E eu disse para o presidente que Belo Horizonte estava muito mal atendida pelo governo federal e que eu precisava de apoio do governo federal, porque uma prefeitura como Belo Horizonte não sobrevive sem recursos federais. E o presidente disse para mim: eu não sou presidente ainda, não posso te prometer nada, mas te prometo que Belo Horizonte será vista com respeito, com carinho e com cuidado. E eu falei: isso é suficiente para mim. E ele fez isso. Nós, desde que ele assumiu, eu tenho sido recebido por todos os ministros, por ele,
com muita atenção, com muito carinho. Acabei de receber agora, de recurso do PAC, quase 600 milhões de reais. Certo? Tem um projeto importante que nós estamos fazendo do anel rodoviário, que é mais 1,5 bilhão que está em processo. Estamos recebendo 3.000 casas do Minha Casa Minha Vida, ou seja, a relação é muito boa. Agora, politicamente, nós nunca tratamos. Eu nunca pedi ao presidente Lula apoio político para a eleição e nem ele nunca me ofereceu nenhum tipo de apoio político. Então, a relação é assim. Quem quer ajudar Belo Horizonte, está comigo. Eu sou o prefeito de Belo Horizonte, eu preciso trabalhar por Belo Horizonte. E se o presidente Lula está disposto a ajudar Belo Horizonte, tem que ser aliado dele. O governador Zema está disposto a ajudar Belo Horizonte, estou a favor do governador Zema. Ou seja, para mim o importante é apoio para Belo Horizonte poder construir as obras, fazer as coisas que precisa para a população. Bom, prefeito, eu tenho uma pergunta sobre a questão da economia, né? A Federação aí do Comércio aí de Minas, a Federação Mineira, fez uma pesquisa recente dizendo que o empresariado local está muito preocupado com a economia de um modo geral, né? O desempenho da economia de um modo geral. 73,3% dos empresários de Belo Horizonte estão com essa preocupação, né? Como é que o senhor vê essa questão? Isso preocupa o senhor? Que ações o senhor planeja fazer para dar uma acelerada na economia, para dar uma incrementada na economia? Olha, nós precisamos de olhar alguns dados estatísticos. De 2022 até hoje, nosso desemprego em Belo Horizonte caiu de quase 15% para 6,7%. Ou seja, nós estamos com quase pleno emprego em Belo Horizonte. Está faltando empregado para trabalhar nas empresas. Estive aqui agora com o empresário, que vai abrir um grande empreendimento em novembro. Ele está com medo de não arrumar empregado para pôr para trabalhar. Nós temos, hoje, um crescimento muito grande, por exemplo, de número de empresas. Ainda são empresas pequenas, que é as chamadas MEIs, e elas são o primeiro passo para virar uma empresa de verdade, tá certo? Ainda tem muita loja vazia, é verdade. A pandemia tirou muita gente do mercado formal e começou a migrar para essas pequenas empresas. Ou seja, eu acho que Belo Horizonte hoje não está numa situação muito ruim, não. A gente precisa, de fato, de incrementar. Belo Horizonte é uma cidade que tem a seguinte vocação: comércio, serviço, eventos. Isso é o foco de Belo Horizonte. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fomentando essas atividades. Nós estamos criando eventos, estamos criando jeito das pessoas saírem para as ruas, para consumir mais. Porque esse é o fluxo positivo, né? Mais consumo, mais venda, mais produção, é isso que a gente tem feito. Agora, lamentavelmente, isso não é uma coisa que depende da prefeitura, pura e simplesmente, depende do empresariado. E nós estamos criando todas as condições. Nós temos hoje no nosso portfólio de autorizações, mais de quase 40 bilhões de investimentos estão sendo aprovados para serem implementados. Grandes redes de supermercados, em prédios privados. Ou seja, estamos criando as condições para que as pessoas venham. Hoje, uma empresa em Belo Horizonte, dependendo do porte dela, é aberta em 6 horas. Ou seja, a prefeitura está fazendo o que pode para simplificar os processos, para acontecer, acelerar o modelo de abertura de novos negócios. Agora, isso é uma coisa que depende muito do empresariado, né? Eu não sei exatamente, eu tive ontem uma reunião com o pessoal do CDL, eles de fato até fizeram uma reclamação nesse sentido, e eu perguntei para eles, então me dá as ideias, me dá as sugestões do que nós podemos fazer adicional do que nós já estamos fazendo. Estamos facilitando a abertura de empresa, estamos criando as condições para que as pessoas possam produzir mais, estamos trazendo as pessoas para a rua. Agora, o empresário precisa de entrar na brincadeira. Prefeito, entrando agora na seara dos apoios políticos à candidatura do senhor, a falta de apoio até agora do ex-prefeito Alexandre Calil à sua candidatura, de alguma forma, não incomoda? Olha, o ex-prefeito Calil é um grande amigo meu, precisamos deixar muito claro. O maior apoio que eu posso ter dele foi ele ter me chamado para ser o secretário da Fazenda no primeiro mandato dele, eu ter trabalhado muito nesse primeiro mandato
ele ter me chamado para ser vice-prefeito dele, dizendo que eu era o baluarte do governo dele, e depois me deixando aqui na prefeitura. Esse não tem apoio maior do que esse. Agora, ele é uma liderança importante em Minas Gerais. Ele tem o tempo dele, ele quer fazer as suas avaliações, ele logicamente está pensando em 2026, ele está com o seu tempo de escolher. Então, eu acho que a gente fica com muita angústia, porque o Calil é uma ótima pessoa, eu tenho certeza que ele me apoia. Agora, publicamente, ele vai tomar a decisão na hora que ele quiser. E eu, como amigo dele, tenho que respeitar isso, tá certo? Eu não posso chegar perto dele e cobrar, não, tem que fazer. Não, deixa ele, no tempo dele, tomar a decisão. E, como eu disse, me incomodaria se eu tivesse uma rixa, ou tivesse um problema. E não temos, somos amigos. E trabalhamos junto, e tudo que eu estou fazendo faz parte do plano de governo que nós criamos junto. Não tem nada que nós estamos fazendo aqui hoje que não está contemplado desde o primeiro mandato dele. É uma continuidade. Então, nós estamos fazendo isso. Então, eu não vejo grandes problemas nisso, não. A hora que ele tomar a decisão, e eu espero que ele tome a decisão, e espero que a decisão dele seja me apoiar, eu vou receber com muito, muito bom grado. Se ele preferir não se posicionar, eu vou respeitar. O senhor trabalha com prazo para isso, prefeito? Até porque precisa definir vice e tal. Olha, o vice, como eu disse, desde o primeiro momento, foi uma negociação que nós fizemos com a União Brasil. A União Brasil tem uma convenção agora no sábado que vem. Eu espero que nesse sábado eles já tenham definido o nome que eles gostariam de indicar para vice. Logicamente que nós vamos negociar isso, é uma coisa negociada, mas eu estou muito confiante que nós vamos ter um vice de boa qualidade, já que os quadros da União são quadros muito qualificados, né? Então, eu espero que até sábado a gente tenha esse nome já definido e divulgado. Mas o prazo, assim, desculpa só, mas o prazo para a decisão do Calil, assim, o senhor trabalha com um prazo até quando ele se decidiria sobre isso? Sábado, né? Só Sábado, dia critério 27 dele? agora. Sábado, dia 27. É a convenção dele, ele tem que definir. Não, Agora. do próprio Calil, eu digo. Do Calil? Não trabalho. Ou deixa para ele? Deixa para ele. Deixa para ele. Nós temos conversado, de vez em quando eu vou lá, sento com ele, tomo um vinho com ele, batemos um papo, contamos o caso do Atlético Mineiro. E aí a gente conversa um pouco sobre isso. É sempre uma conversa muito agradável com ele. Calil é aquele cidadão de origem árabe, né, como a minha, que a gente senta numa mesa farta, aí fica lá comendo, bebendo, conversando, acaba saindo lá com a barriga cheia, porque essa é a mesa do árabe, né? É muita comida, muita conversa e muito bate-papo. E sempre muito agradável, eu não tenho nenhum problema de conversar com ele, e eu sei que ele não tem comigo. É um bom encontro. Prefeito, ainda na seara dos apoios políticos, né? Qual a importância do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do seu partido, na sua campanha? Ele vai ter algum papel especial? Ele vai participar da campanha? Né? Ele é uma figura política aí, relevante, tem trabalhado para levar recursos do orçamento para o Estado, para a cidade. Qual a importância dele aí na sua campanha? Muito grande, né? O senador, presidente do Congresso Nacional, tem feito um trabalho de bastidor importantíssimo para a minha campanha, né? A própria União, trazer o União, foi um trabalho que ele organizou. Então, ele não é uma pessoa de estar na linha de frente, ele não é uma pessoa de vir para cá para fazer campanha. Pelo próprio cargo que ele exerce, né, não caberia a um presidente do Congresso Nacional ir fazer uma campanha para prefeito. Então, o que ele faz? Ele trabalha nos bastidores e tem sido muito importante para mim. Eu agradeço muito o senador por todo o esforço que ele tem feito para me ajudar. Ontem me mandou uma mensagem belíssima me cumprimentando pela indicação do partido, dizendo que está comigo, está junto. Ou seja, às vezes as pessoas ficam dizendo assim, mas ele não veio na convenção. Não precisa. Ele organizou a convenção de fora, de longe, né? Veio o presidente Kassab, que foi muito interessante ter vindo, e o presidente Kassab falou uma coisa muito importante. O presidente nacional do PSD não viria para fazer uma convenção de um partido se não houvesse união nacional no partido.
E eu acho que isso é mais importante do que tudo. E o senador, se ele quiser aparecer, vai ser muito bem-vindo, mas eu entendo que o cargo dele deixa ele um pouco afastado da linha de frente da política. E ele também deixando a presidência no ano que vem, a presidência do Senado, atrapalha um pouco a campanha, assim, para Não, novas alianças ou ano não? que vem já tem outro, já até acabou a eleição, menina. Ano que vem é outro mundo. Nós vamos ter que trabalhar até o final do ano, até a eleição para ganhar, e daí para frente vamos começar a vida nova. É outro mundo. E ele continuará sendo senador da República por Minas Gerais, né? Um senador importante, um senador trabalhador, um senador que luta pelo Estado de Minas. Você mesmo relatou aí o apoio que ele tem dado para Minas Gerais, está lutando aí para resolver o problema da dívida de Minas. Então ele vai continuar, porque ele continuará. Quem é rei sempre será majestade, não é seu ditado? Isso. Prefeito, aí na questão local, nesses 2 anos de mandato do senhor, o senhor teve algumas trocas no seu secretariado. A Itatiaia fez um levantamento no começo desse ano, em abril, mostrando que tinham sido 18 trocas já, e ainda de lá para cá teve mais 2 trocas, se eu não estou enganado, na Secretaria do Meio Ambiente e na Secretaria de Educação. Teve algumas disputas também lá na Câmara, com os grupos do secretário Marcelo Aro, o presidente da Câmara, o Gabriel Azevedo. O senhor considera que teve um problema de articulação política nesses primeiros anos da sua gestão, para formar uma base sólida na Câmara? Quantas trocas o Lula já fez do ministério dele, você sabe? O Lula fez Olha, você vê como uma. é que é. Ele tem menos tempo do que eu, já trocou mais ministro do que eu. Então, essa questão de troca de secretário, de ministro, é uma questão absolutamente natural. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas querem sair mesmo, outras vezes você precisa de fazer uma mexida política para lá e para cá, é assim que funciona, tá certo? Eu fiz algumas mexidas importantes que eu precisava de fazer, em função de uma série de questões, mas a lógica nossa é o seguinte, nós estamos sempre qualificando o secretariado. Eu hoje tenho, e não quer dizer que os passados não eram sempre pessoas muito qualificadas, mas eu hoje tenho um secretariado estável, funcionando, ainda tem alguns que estão interino por uma questão de momento da política, porque pode ser que eu precise de fazer algum tipo de acordo, mas eu diria para você o seguinte, a troca é absolutamente natural, porque a base do secretariado está funcionando, tá certo? O adjunto, os técnicos, os diretores, eles não se alteram. Muda, a orientação é do prefeito, a diretriz é do prefeito. Eu, quando chamo o secretário, seja ele indicado por quem quer que seja, e acontece isso, eu chego e digo, as minhas diretrizes para você trabalhar são essas. E oriento o que eu quero e cobro, e quando não está funcionando, eu troco. Né? Isso aconteceu em alguns casos aqui, um secretário que nós colocamos não estava atingindo, não estava cumprindo as diretrizes do prefeito, o prefeito trocou, porque é natural que aconteça isso. Hoje, quem manda na prefeitura, hoje não, sempre, né, é o prefeito. As diretrizes são do prefeito. E a nomeação, os secretários, é igual ao presidente da República, né? Eu estou fazendo uma comparação, porque isso acontece em todos os governos. O governo Zema troca, todo mundo troca. E isso não muda a relação de orientação de governo. Mas aí entrando na questão da sua base, hoje na sua pré-campanha, a União Brasil vai apoiá-lo, mas outros partidos que tinham apoiado a campanha do Calil anteriormente não vão estar junto com o senhor. O MDB, por exemplo, lançou o Gabriel Azevedo, o Marcelo Aro também teve uma questão, né? O grupo dele saiu da prefeitura. Existe algum tipo de... O senhor sente algum tipo de isolamento nesse sentido, prefeito? Claro que não. A questão é natural. Cada eleição tem um cenário próprio. Né? Quando o MDB resolveu ter um candidato, ele não podia estar com a gente, tinha que escolher um candidato.
Né? Quando podemos escolher o que vai ter um candidato, também precisa ter candidato. Então, a questão toda é assim, nós hoje temos 4 partidos trabalhando com a gente. O que me dá um tempo de televisão, espero, né, porque ainda não está definido, na ordem dos 4 minutos, um pouquinho mais. O que é muito suficiente ou adequado para mim. Eu ainda continuo procurando outros partidos que queiram participar com a gente. Mas, eu diria assim, eu tenho hoje 4 partidos da maior credibilidade. Né? Porque também não adianta você ficar misturando com alguns partidos que não têm expressão. O importante é ter partidos sólidos, partidos fortes que estão com a gente. E eu tenho 4 partidos muito fortes, muito sólidos, que é lógico, PSD, o meu, né? União Brasil, o Solidariedade e o PRD. São 4 partidos que têm hoje uma bancada formada para ganhar a eleição de vereador, um grupo grande de pessoas, e a gente tem que estar trabalhando com o que nós podemos. Quem é que está disposto a trabalhar, a assumir com a gente? Eles. Vamos junto. Prefeito, Desculpa, Luci, desculpa, Gabriel. só Pode fazendo falar. uma última pergunta nesse sentido. Quando teve aquelas demissões dos secretários que eram ligados ao Marcelo Aro, teve algum tipo de pressão para que para que eles saíssem? O PSD de alguma forma pressionou para que eles saíssem do cargo? Olha, Ou outros aliados, né? Outros partidos aliados? Olha, a relação com o Marcelo Aro é uma relação muito positiva até hoje. Né? Na época, a gente estava numa discussão sobre uma série de questões, principalmente em função do alinhamento que eles estavam com outro candidato, que era do Podemos. E nós tivemos uma conversa muito boa e eu acho que a resposta política do Marcelo Aro foi uma resposta extremamente adequada e correta e republicana. Ele entendeu a posição da prefeitura e preferiu sair do governo, foi uma decisão deles de sair do governo, preferiu sair do governo de uma forma elegante, de uma forma profissional, republicana, e nós continuamos amigos, continuamos trabalhando junto, logicamente, ele com o partido dele, fazendo a sua campanha, e nós com o nosso partido. Então, não teve nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de complicação. Foi um trabalho uma discussão extremamente técnica, profissional, adequada. Eu tenho que agradecer muito o Marcelo Aro e a equipe dele, principalmente o atual senador Castelar Neto, né, que foi uma pessoa de uma correção, né, de um profissionalismo extremamente adequado, e eu digo sim, sem problema nenhum, não. Graças a Deus. Prefeito, na questão do programa de governo, o senhor tem alguma novidade? Vai lançar alguma coisa? Vai prometer alguma coisa para a população agora, quando começar a campanha, na sua gestão? Ou vai dar continuidade aos programas e quais iniciativas terão prioridade? Bom, em primeiro lugar, nós temos que concluir as obras. Né? As obras de enchente, que vão acabar só o ano que vem, a obra do centro da cidade, que nós temos que terminar. São várias obras que estão em andamento para terminar. Agora, nós já temos 2 bilhões de recursos, por ano que vem, de projetos prontos. Por exemplo, o anel rodoviário de Belo Horizonte, nós temos 8 viadutos para serem feitos no anel rodoviário. O anel rodoviário, não sei se você sabe, mata gente praticamente toda semana em Belo Horizonte. É uma obra do DENIT, e eu estou trabalhando para trazer o anel para Belo Horizonte, para que eu possa fazer as obras lá. Porque hoje, para me cortar um mato, na alça de acesso, eu tenho que pedir autorização do DENIT. Eu estou querendo trazer para cá, isso é uma novidade para o ano que vem. Outra novidade é transformar o antigo aeroporto num grande novo bairro da cidade. Né? É um terreno do governo federal, que nós vamos receber em 3 fases. A primeira fase é o parque, já estamos fazendo. A segunda fase, nós estamos também recebendo agora para fazer equipamentos públicos, escolas, postos de saúde, UPA, para a comunidade como um todo, porque ali hoje nós temos uma comunidade muito carente de serviços públicos. O aeroporto é meio que um muro ali, separa 2, 3 bairros. Então nós temos que fazer uma mobilidade urbana ali para ligar esses bairros ao aeroporto.
E depois, numa terceira fase, vamos construir moradias ali. A expectativa é que nós possamos construir um novo bairro ali, com mais de 4.500 residências naquele local. Então, são duas grandes obras. Na área de meio ambiente, nós estamos fazendo um projeto do corredor do Córrego do Onça, que é talvez a maior obra de meio ambiente que nós vamos fazer em Belo Horizonte. É um parque de 6 quilômetros, em que nós estamos tirando as pessoas, já tiramos lá 1.000 pessoas, vamos tirar mais 1.500, mais 500 pessoas, para abrir o espaço, fazer um grande corredor para que a água possa circular e que as pessoas tenham uma área para poder lazer e diversão. Então, tem muita coisa para ser feita. Isso na área de obra. Na área social, nós estamos com um conjunto de grandes obras, de mais serviços do que obra, né? Por exemplo, nós estamos criando um programa municipal de do cuidado com as pessoas. Nós estamos criando um programa de proteção do idoso. Nós estamos criando um programa para crianças e adolescentes, para mulheres em situação de risco, porque isso é um problema sério que nós temos em Belo Horizonte. A mulher em situação de risco não tem para onde ir. Então, nós estamos criando, nesse programa, casas para que elas possam ser acolhidas e protegidas. Nós estamos criando o chamado, o chamado idoso dia, como se fosse uma creche. Porque hoje você tem famílias que têm um idoso, uma idosa em casa, e que o pai e a mãe o marido, a filha, a genro, tem que trabalhar e não tem onde deixar o idoso. Às vezes o idoso fica abandonado, sem comida. Então agora o que nós vamos criar? Essas pessoas levam esse idoso para essa casa, elas passam o dia nessa casa, alimentam, divertem, conversam, tem uma área de lazer, e de noite, quando a família voltar para casa, vai lá, pega o idoso e leva para casa. Então, todos os programas estão sendo criados. Nós temos um programa para crianças, adultos e jovens e adultos excepcionais, com necessidades especiais, de atividade física, um programa chamado Superar, que nós estamos ampliando o programa de Superar. São programas que dão aulas de natação, de judô, esporte, para que essas pessoas possam se integrar na sociedade. Belo Horizonte precisa ser uma cidade inclusiva, Belo Horizonte precisa ser uma cidade que dá a mão para essas pessoas que estão numa situação ruim. E temos ainda o pessoal do morador de rua, que é um problema mundial, né? E que a gente está com um programa chamado Sempre Juntos, que a gente vai modificar esse programa para o ano que vem, ampliando esse programa para ver se conseguimos tirar 20%, 30%, 40% dessas pessoas da rua, que é um grande programa para fazer. Ou seja, tem muita coisa, por isso que eu disse que nós vamos gastar, estimado, 2 bilhões de reais no ano que vem. Prefeito, agora a gente já está indo para o final. Diz, Gabriel, pode perguntar. Uhum. A gente está indo para o finalzinho. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre sua saúde, né? O senhor anunciou recentemente que foi diagnosticado com câncer, começou o tratamento, e o senhor tem falado, tem dado entrevista com bastante otimismo e está animado e tal, mas como é que está a saúde do senhor? Essa condição, de alguma forma, restringe algumas atividades de campanha? Como é que o senhor está se preparando para esse momento de campanha e cuidar da saúde? Luci, minha vida nunca foi nada fácil, nada. Desde pequeno, eu sempre tive muita luta, mas eu tive sempre um guia, sempre Deus no meu caminho, me orientando, me ajudando, me dando força. Porque quando você tem uma adversidade, você tem 2 caminhos para escolher. Um caminho da prostração, de se entrega ao processo, e diz, deixa eu... E aí vai para o canto. E outro caminho é o caminho da reação, é o caminho da luta, é o caminho da força. E eu escolhi esse caminho, aliás, como escolhi a minha vida inteira. Eu estou muito bem, estou fazendo um trabalho com uma clínica médica, um hospital muito bom, dos melhores oncologistas que tem em Minas Gerais. Estou muito bem, já fiz alguns exames, já fiz algumas sessões. Minha mulher disse que eu estou movida a plutônio, não sei o que é isso. Porque, na realidade, eu estou muito bem. Não estou tendo nenhuma reação negativa com os exames. O cabelo está caindo, né? Porque acontece mesmo, né? Mas eu estou muito bem, não está me atrapalhando em nada, estou trabalhando o dia inteiro, fazendo minha campanha, porque na realidade eu tenho 3 desafios, que eu não posso esquecer deles. Primeiro, eu tenho que governar. E aí eu tenho uma equipe de primeiríssima qualidade que me ajuda a governar.
Segundo, eu tenho uma campanha para fazer. E nós temos uma equipe hoje de campanha também extremamente qualificada e pronta para lutar. E tem um problema de saúde que eu preciso cuidar e que eu tenho uma equipe médica muito boa. Ora, se eu estou tão bem acompanhado nesses 3 grandes desafios, onde tem a temer? Nada. É lutar, é ir para frente, otimismo. Estou trabalhando com vontade, com determinação. Estou aqui animado. Olha a minha cara, como é que está boa. Tá mesmo. Ai, ai. Prefeito, então a gente termina aqui. Muito obrigada pela sua participação aqui, por dedicar um tempo para conversar com a gente. Sucesso aí, né, na gestão, sucesso na saúde. O canal está aberto, pode voltar outras vezes, né, em outras oportunidades. Eu agradeço aqui Gabriel, que dividiu essa entrevista comigo, o Cláudio da Luz, que fez essa ponte, essa estrutura remota para a gente, e até um próximo papo com o editor. Muito obrigado, foi um prazer muito grande falar com você e com o Gabriel, participar desse podcast, porque é importante que as pessoas conheçam o prefeito de Belo Horizonte. E é uma maneira que você tem de mostrar Belo Horizonte e o prefeito para as pessoas. Eu agradeço muito, estou sempre à disposição, todas as vezes que vocês precisarem, só ligar. Obrigada. Obrigado. Bom dia, obrigado. Boa sorte.